Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje em áudio e vídeo. Estamos no YouTube também, e para trazer o tema Espíritos enganadores e doutrinas de demônio ocorrendo no meio das pessoas. Ou melhor, o diabo está usando multidões para ensinar. Por isso aí você está vendo juízes, você está vendo políticos, você está vendo multidões, principalmente da área aí política do PT e partidos que querem apoiar o comunismo no Brasil, colocando tanta lei, liberação de droga, liberação de aborto, criança desde cedo. Agora eles querem obrigar que as crianças sejam trans. Por isso até veio o aviso aí para nós de vídeos de reuniões de gente do grupo GLBT dizendo que é preciso colocar. Agora vai ter no próximo final de semana, parece que reunião para eleição para eleger o conselho, os conselheiros tutelares de todos os municípios do Brasil inteiro. Então vai ter, e os GLBT estão dizendo que tem que colocar gente do grupo do GLBT para ser conselheiro, porque senão eles dizem, mandaram o vídeo aqui para mim, que as igrejas querem doutrinar as crianças para que não aceite o GLBT, e eles estão dizendo que, pelo contrário, eles é que tem que ser os conselheiros tutelares, para que as nossas crianças, qualquer criança que vá ser doutrinado de alguma maneira por eles, principalmente os pais que vão recorrer ao conselho tutelar, sejam ensinados, aconselhados por pessoas de orientação, para ver se as crianças se tornam em transexual. Então trans quer dizer faz sexo com homem e com mulher ao mesmo tempo, basta querer. O homem usa roupa de mulher, a mulher usa roupa de homem. Querido, doutrinas de demônio nesse período agora está como nunca esteve dentro e fora das igrejas. E você acha que isso daí é o que, meus irmãos? O diabo cada vez trabalhando mais rápido do que muito de nós que dizemos que somos cristãos, estamos fazendo o que para evangelizar o mundo, meu irmão? O que você está fazendo para investir em alguém, falando, alertando, doutrinando com a Bíblia? Doutrina quer dizer ensino. Você está ensinando quem e o que? Na igreja eu quero saber é fora. O diabo está atacando fora da igreja multidões, com doutrina de demônio, com engano. E o mundo aí, a maioria não sabe que é o diabo que está usando eles, porque eles não têm algo chamado discernimento. Eu quero falar disso daqui, irmão. O discernimento é a única maneira da gente escapar disso, porque o discernimento ele é espiritual. Somente Deus é que dá o discernimento espiritual. Por isso a gente tem que pedir a Deus. Somente o cristão verdadeiro vai ter o discernimento espiritual, ou então ele vai ser enganado, ele vai ficar uma pessoa perdida no meio dos outros. Por quê? Porque ele vai usar coisas deste mundo que o diabo deu para as pessoas, eles repassaram para esse que não tem discernimento nenhum, às vezes até dizendo, Deus é que disse isso na Bíblia. Você não conhece a Bíblia, vai ser enganado. Você não quis estudar, não quis estar no lugar verdadeiro, de ensina a verdade, você vai ser enganado. Então eu quero falar disso. Primeiro, o
O discernimento, meu amado irmão, ele é um dom. Ele é um dom de 1 Coríntios 12, 10. Ele é um dos vários dons que Deus só dá para os cristãos. Só para quem tem o Espírito Santo morando dentro da sua vida. E nunca te esquece, Romanos 8, verso 9, diz: quem anda na carne não pertence a Cristo, porque não tem o Espírito Santo. Carne quer dizer eu que mando em mim, eu sou do meu jeito, do jeito que eu quero, porque ele aprendeu do mundo. Como ele aprendeu com o diabo, aprendeu com líderes endemoniados, que dizem que você deve ser um libertino, você deve rejeitar que pastores verdadeiros faça a tua cabeça, assim que eles dizem, que você não pegue uma lavagem espiritual nas igrejas, assim que o diabo diz, para tentar levar você para as doutrinas de demônio, para você aceitar tudo que o mundo ensina de errado, e ao mesmo tempo você deixa o diabo te ensinar usando pregadores, ensinadores, às vezes pai, mãe, avô, ou professores de universidade que vão cauterizar, e você está na mão do diabo sem saber, porque na Bíblia diz que quem vive pecando pertence ao diabo. 1 João 3, verso 8. Essa é a minha tradução da Bíblia, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Ponto. Eu quero te mostrar aqui o que é o discernimento espiritual. Eu quero que você pegue 1 Reis 22, para você entender como é possível sim o diabo estar usando alguém e ao mesmo tempo Deus revelar, usando um homem de Deus, uma pessoa que de verdade serve ao Deus único, ao Deus vivo e verdadeiro, e Deus falar e dizer: olha, é o diabo que está usando isso daí. Então, pega a tua Bíblia, vamos folhear a Bíblia. Aqui é um lugar onde estudamos a Bíblia, porque é na Bíblia que encontramos testemunhos, alertas, doutrinas sobre o que Deus quer falar, para nos ensinar, para a gente se proteger do que o diabo tem feito com os filhos dele, de Satanás, nesse mundo, que a Bíblia diz que o mundo está dividido entre filho de Deus e filho do diabo. 1 João 3,10, nós estudamos isso esta semana de ontem. Então você tem que saber quem é que está em sua volta, para você não aceitá-lo como se fosse um homem de Deus, um profeta de Deus, ou dizer: eu estou nessa universidade aqui estudando teologia, muitas faculdades de teologia estão por aí ensinando, e você às vezes diz: é homem de Deus que está me ensinando, e às vezes tu não sabe que aquela doutrina é o diabo que traz. Então, aqui eu quero ler contigo assim, 1 Reis 22, desde o verso 17 em diante. Se lê assim: então disse ele: eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, o rei de Israel é um rei chamado Acabe, e Josafá é também o rei do povo de Deus, porque na época Israel estava dividida em 2 reinos, de um lado ficou Josafá e do outro lado ficou Acabe. Então disse, verso 18, eles iam se encontrar ali para juntar os seus 2 exércitos para lutar contra os assírios que vinham lutar contra eles. Então ali eles queriam saber se Deus ia dar vitória ou não ia dar vitória, se eles deveriam ir naquela guerra ou não ir naquela guerra, se eles iam ganhar ou perder. Então eles procuraram um homem de Deus para dizer se eles iam ou não. E o Acabe então tinha um monte de profetas, que a Bíblia chama eles de profetas de Baal, quer dizer, não era de Deus, era um demônio chamado Baal, um ídolo que usava eles, um
diabo que usava eles. Então lá vai. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão o mal? Então disse ele: ouvi, pois, a palavra do Senhor. O homem de Deus que eles chamaram para consultar disse: viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Verso 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Esse espírito aqui é o diabo, um demônio. E disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? Porque Deus, irmão, ele tem esses diálogos assim às vezes. Não importa perguntar, não adianta, mas está aqui na Bíblia, é assim mesmo. Disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. 1 Reis 22, no verso 22. E ele disse, Deus disse para ele: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Porque a Bíblia diz que aquele rei Acabe, Deus queria matar ele na guerra. Era um homem de Deus, antes estava desviado, estava trazendo toda espécie de demônio para Israel, um monte de idolatria. Ele perseguiu os profetas, e ele tinha se casado com uma feiticeira chamada Jezabel, e eles introduziram um monte de culto satânico em Israel. Então Deus decidiu que ia exterminar o rei Acabe, e Deus decidiu que tinha que ser assim. Como Deus fez com que aquela guerra que estava acontecendo, o diabo matasse ele na guerra. Mas o pior que eu estou falando aqui é que falsos profetas enganaram Acabe dizendo: vai para a guerra. E ele acreditou nos falsos profetas que estavam sendo usados pelo diabo. Essa que é a questão daqui desse versículo. Esse demônio chamado espírito da mentira estava nos falsos profetas, porque Acabe tinha chamado os falsos profetas e disse: eu vou ou não vou para a guerra, eu ganho ou não ganho essa guerra? Aí os falsos profetas disseram: vai, que o Espírito Santo me revelou que você vai ganhar a guerra. E na hora, meus amados irmãos, era o diabo usando eles. Esse é o perigo. E Deus ao mesmo tempo usando o homem de Deus, aqui um profeta, que o nome dele é Micaías. E esse Micaías diz: eu fiz foi ver Deus dizendo que vem um demônio que vai usar os teus profetas para te ir para essa guerra, e lá tu vai morrer. Então olha o perigo da falta de discernimento espiritual, e ao mesmo tempo como o diabo está usando desde aquela época. Desde o período bíblico, o diabo já estava usando falsos profetas. Imagine agora, irmão, diante de tanta heresia que tem neste planeta, tanto líder querendo só dinheiro do povo. Eles só querem um salário de 80 mil, 100 mil reais. Tem deles que viram empresários só com dinheiro de igreja, constrói patrimônio gigante só com dinheiro de igreja. Você não sabe quem está por trás. Você tem que orar para Deus não estar aí, perdendo tempo contigo. Então aqui diz, 2 Reis 22, 22. Ele disse: eu sairei. O diabo disse para o próprio Deus, porque quando Deus quer, faz com que o diabo fale para todo mundo saber, para o profeta verdadeiro saber. Deus revela para o verdadeiro profeta, porque tem o falso e o verdadeiro. Lá em Efésios 4:11 diz que Deus deu uns para pastores, outros para profetas, querendo a edificação da igreja, exatamente para isso. 1 Coríntios 14, 26 em diante, Paulo diz: quando falarem 2 ou 3 profetas, uns se calem e os outros julguem. Então existe assim na igreja, julgar por quê? Por que ele falava isso? Os outros julguem. É 1 Coríntios 14, 29. Por que ele faz isso? Porque
Deus vai dar o discernimento, se é Deus ou não, no meio da igreja, a doutrina é de Deus ou não, você está dizendo que vai dar certo isso ou não. Então, havia no meio da igreja também os falsos profetas, que estavam nas reuniões dos cultos, e Paulo disse, se falar algum profeta na reunião do culto, e depois que ele se calar, os outros julguem, quer dizer, Deus vai se revelar, Deus vai mostrar se aquela pessoa está falando da parte de Deus ou não, porque tem 3 espíritos na terra operando, irmão. Um é o Espírito Santo, o outro é o espírito dos demônios e o outro é o ser humano. Se eu resolver achar que eu vou te dar um ensino, muitas vezes, nem sempre esse ensino que eu estou dando vem de Deus. Muitas vezes é o diabo se aproveitando do meu pecado, da minha carnalidade, das minhas malignidades, das minhas concupiscências, dos meus desejos errados, do meu coração mau, para me usar contra mim mesmo, eu sendo um vaso do diabo, porque Deus vai ficar irado comigo, porque eu estou sendo usado pelo diabo e não buscando ser usado só pelo meu Deus. E ao mesmo tempo Deus está zangado, porque o diabo vai me usar como instrumento para pregar mentiras, para a destruição dos outros, do futuro dos outros. Muitos falsos profetas vão impedir a relação dos outros com Deus, por causa do que ele ensina, por causa do que ele aconselha, e é preciso você ter o discernimento, como esse profeta Micaías teve, quer dizer, o próprio Deus revelou. Então, irmão, no meio que a gente está, só Deus para revelar. Então, só você sendo cristão, só você sendo uma pessoa que quer mesmo se encaixar no cristianismo, porque Deus nunca vai deixar você enganado. Se Deus notar que você é igual a este outro rei que estava aqui, chamado Josafá, que era um homem de Deus, e o Acabe chamou ele para unir os exércitos contra a Síria, e se você for igual o Josafá, você não vai morrer por aí na mão do diabo, dos falsos profetas, porque Josafá se livrou da morte, quem morreu foi só Acabe, o diabo matou foi só o rei Acabe, esse vivia no mal. Então, para ele, o diabo usou os falsos profetas. Depois você lê o texto todo, para você entender o que nós tentamos dizer aqui. O homem teve o discernimento, quer dizer, o próprio Espírito de Deus falou para ele e revelou que todos os profetas que o rei Acabe tinha ali dizendo, vai na guerra, tu vai ganhar a guerra, pode ir que tu vai, era o diabo usando. Então, assim, tem multidão de gente hoje, irmão, dizendo nas igrejas, é só vitória, Deus é teu Pai, tu já tem direito ao céu, sem pregar sobre o poder do pecado na vida das pessoas, sem falar o que o diabo pode fazer para se aproveitar as brechas, como diz a Bíblia, não dê lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Então, aqui diz, 1 Reis 22, 23, o Micaías, o profeta verdadeiro, disse para Acabe, agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses profetas. Então aqui está dizendo que o Deus mesmo foi que colocou, não é que Deus pegou e botou, colocou, quer dizer, ele que mandou, foi ordem dele para que o diabo entrasse, por causa da maldade dos profetas, que eles também eram tudo de Satanás, tudo era bandido, era idólatra, né? Como tem hoje aí muitos que já são mesmo feiticeiros, muitos já são maçons, pastores maçons, pastores que rejeitam certos tipos de doutrina da Bíblia, só que é essa, aquela outra ele não prega na igreja de jeito nenhum, nem para ele, nem para os outros. Aí Deus diz, pois eu vou deixar o diabo te agarrar, e muitos membros estão na mão deles, multidão de igreja, até com a cara de igreja rica, cuidado, tem muita igreja que tem cara de rica, cheia de dinheiro, folheada a ouro por aí,
e tem os profetas lá enchendo, dizendo: vem para cá, tu vai ser abençoado, e prega uma parte da Bíblia, a outra parte ele oculta, porque não quer tocar também nos próprios pecados dele. Enquanto isso, o diabo está lá usando, para quando ele morrer, ele vê quem foi que usou ele a vida inteira. Quando aqueles membros morrerem, para ver quem foi que levou eles para o inferno, porque aceitaram correção de Deus ou não, decidiram rejeitar doutrinas essenciais para o relacionamento com Deus, como a santidade. Diz a Bíblia: sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então busque pelo discernimento, diga: Deus, me fala, me revela, me mostra, para quando chegar alguém pregando e cantando na igreja, para quando eu abrir um programa de televisão, no YouTube, nas redes sociais, tu me revelar e dizer: sai daí, isso não é de Deus, abandona totalmente esse pregador, ou então você vai morrer aprendendo um monte de heresia, que o diabo vai estar espalhando no mundo inteiro, e até nas igrejas, onde tem gente que quer ser apenas carnal para sempre. Ponto. Envia essa mensagem para alguém, já eu vou voltar para a terceira mensagem. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.